Tananã! Diretamente da Rússia, a gente começa o vídeo de hoje. Não, gente, os russos não fazem isso, eu não estou na Rússia e a gente começa o vídeo trazendo sempre recado no começo. Que é o quê? Quer fazer parte do curso de astrologia? É online, é legal, é muito bom. É só você ver aqui embaixo. Também adquirir o oráculo astrológico, entrar no grupo do Telegram. Só você abaixar aqui, ó, que tá tudo aqui embaixo. A gente começa hoje o vídeo com suspense. Música de suspense, por favor. Rufem os tambores. Quem eu fui? Quem eu tenho que ser? Gente, vou trazer essa questão aqui. A gente vai trazer muito no curso de astrologia, mas eu vou trazer sempre uma pincelada aqui. Para quê? Para que todo mundo possa aprender astrologia de uma maneira profunda, com novas percepções. Vamos entender Casa 12. A Casa 12 é um mistério que a gente tinha que chamar aquele cara, sabe? Chama aquelas pessoas que tem que resolver mistérios. É Casa 12. A Casa 12, ela representa muita coisa. A gente pode trazê-la de muitas formas. Eu vou trazer algumas questões aqui. Casa 12 governa a minha vida pré-natal. O que estava acontecendo na barriga da minha mãe, que eu tava lá junto com ela, né? O que a gente fala que a Casa 12, Peixes, Netuno, tá todo mundo unido, é fundido, né? O pisciano típico é aquele que assim, ó, é aquele que sente as dores, porque as dores é dele, não consegue separar, porque é todo mundo junto. É a mesma coisa. Quando você tá lá na barriga da mãe, a mãe tava sentindo dores. Depressão, tristeza, ódio, raiva, alegria, sei lá mais o que. E você também sentia por tabela, não tinha como separar, porque energia de peixe é oceano, todo mundo juntinho, coladinho, até o final da vida, né? Coisa bacana. Dizer que tem acidente em peixes, tem um desafio kármico aí, né, meu filho? Tem que trabalhar essa energia. E o que acontece? A Casa 12, então, vai falar como é que estava a tua vida antes de vir. Na verdade, vir do quê? O que é vir, né? Vir para onde? Para a sua casa 1, para que todo mundo possa te ver. As pessoas só te veem através da casa 1. É uma casa do quê? De nascimento, uma casa de início, uma casa angular, da energia cardinal, uma casa do tipo, eu estou aqui, né? Eu vim pra vida. Nossa, que ânimo, né, gente? Imagina eu vim pra vida, né? Que coisa, né? Mas não é assim, não. Então, o que acontece? A Casa 12 é o quem eu era, o que tem no meu inconsciente. E não tem como, né? Vamos imaginar assim, né? Você chega e fala assim, cara, você chega lá na barriga da mãe e você fala, mãe, não come esse macarrão não, mãe, miojo não, McDonald's. Não tem como, gente, você come. Então, não tem como. Então, ou seja, o que acontece? Você ficou lá 9 meses, só você que quer nascer de 8 meses, mas é 9 meses, tá? 40 semanas aí. Você ficou no 40 semanas, porque tem um significado do quaternário, do 4, do cubo, né? A gente pode um dia falar sobre isso. E o que acontece? Você ficou lá, imagina, gente, 9 meses naquela água e a sua mãe vibrando naquelas coisas. Pá, pá, pá. O que acontece? As suas células são 70% água. Tudo aquilo entra sem eu querer, mas não é sem eu querer, né? Você acha que é assim, ó? Ah, sem eu querer? Não, né? Existe uma escolha aí, uma escolha antes de vir. Você escolheu aquilo, você escolheu ficar naquela mãe, você escolheu ser nutrido por 9 meses com um tipo de energia. Então, é muito interessante a gente olhar a Casa 12, se exemplo tem planetas. Então vamos imaginar que às vezes tem um Urano, um Plutão ali na Casa 12, né? Às vezes a sua mãe passou por uma crise, Urano, algum imprevisto, alguém morreu, Plutão, às vezes ela teve que passar por uma perda muito grande, né? E isso, querendo ou não, marca você. E aí o que acontece? Você inconscientemente sente aquilo sem saber o que aconteceu. Você estava lá, mas você estava o quê? Dormindo, né? Dormindinho lá dentro da barriga da mãe. E o que acontece, né? Então, o que eu carrego? Então, por exemplo, uma pessoa que tem Júpiter na Casa 12, uma Vênus também, a gente sabe que a pessoa passou aí, tô falando que são indícios, tá? São percepções, claro que precisamos ver mapa astral como completo. Você fica aí colocando comentário, gente, não é... Gente, eu sempre falo, é que essa coisa, vou trazer aqui, observação no vídeo. Como a gente vem de uma medicina muito fragmentada,
uma psicologia tudo fragmentado, o médico, o que ele faz? Ah, tá com problema de dor de cabeça, ele olha a cabeça. Não. A partir de agora, a gente precisa olhar a gente como um todo. Então, ou seja, você que chega e fica nos comentários, não dá pra nós saber, cara pálida. Tem que saber mapa astral inteiro, tá bom? Por quê? Porque você não é só cabeça, né? Você é cabeça, pé, tudo aí, tá tudo aí, né? Joguinho de quebra-cabeça, o corpo humano. Então, o que acontece? Você carrega algo inconsciente. E como é que a gente faz para que a gente possa compreender, entrar em contato com algo inconsciente? É mergulhando de novo, né, para as profundezas do meu ser. É um processo aí, porque eu vou ter que voltar para o quê? Para o meu estado pré-natal, tá bom? Então, geralmente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, pelo menos quando, exemplo, Saturno, a mãe, a família, passou por algum tipo de restrição, às vezes a mãe não queria ter filho naquele momento, carregou alguma mágoa, uma dor, né? Depende, por isso que eu tô falando, não tem como a gente saber, porque depende de cada pessoa, porque Saturno, gente, tem várias interpretações e essas interpretações mudam pra cada pessoa, tá bom? Então, assim, não é porque eu tô falando que Saturno é assim, você tem Saturno na casa 12, não pega isso como verdade absoluta, porque senão eu vou te dar uns tapas, tá bom? Mas, exemplo, um Júpiter e um Vênus, a gente sabe que às vezes a mãe passou por uma gestação, por uma gravidez muito boa, porque a gente sabe que essas posições são posições benéficas para o mapa astral, por exemplo. Então você carrega padrões inconscientes e que eles determinam muitas coisas da sua vida e você não sabe nem o que é, por quê? Por exemplo, assim, vamos imaginar que sua mãe passou por uma depressão, uma tristeza. Você carrega aquilo nem sabendo por que você carrega, mas na verdade você carrega porque também, por padrão vibratório, você também tem. Né? A gente vai porque a gente tem que resolver isso. Então, por isso que a gente nasce na família que a gente nasce, pra gente resolver aquilo. Então, quais águas? Lembrando que a casa 12 é uma casa de água. Qual é a água que eu fui nutrido? Né? O que eu fui nutrido? O que eu fui nutrido? Né? A gente sabe, pra quem não sabe, eu fiz faculdade de nutrição. A gente sabe que a nutrição física mesmo, né, sem a gente trazer a parte metafísica, a gente sabe que é muito importante para o desenvolvimento do feto, principalmente do cérebro, né? Então, do que eu fui nutrido? Por isso que é tão desafiador. Exemplo, se eu fui nutrido por 9 meses de uma mãe que estava, às vezes, num estado de tristeza, eu carrego isso dentro de mim e por isso que esse processo de transcendência é desafiador. Mas se tu consegue fazer isso, cara, tu é Deus. Tu faz uma coisa que é genial, né? E aí o que acontece? O que a gente tem que entender? Casa 1. Tem várias formas de a gente trazer casa 1. Pra quem tá no curso de astrologia sabe que eu trago a casa 1, um ascendente de 20 mil formas. E todo dia, não todo dia, mas de vez em nunca vem as inspirações, né? Pra gente sempre olhar a astrologia de uma maneira mais ampla. Casa 1, gente, é o senso de identidade, né? Vamos entender, todos nós, vamos lá, vou fazer um desenho aqui, ó, vou apagar aqui em cima, tá bom? Com a minha super tecnologia, papel higiênico com álcool, né? Porque meu apagador já era. Então assim, ó, mas ó, apaga que é uma beleza, Polishop aqui, ó, R$1, tá? Então o que acontece, ó, vamos lá, vamos apagar aqui pra gente ter espaço pra não ficar uma bagunça. Já acabou, isso tá um negócio aqui, mas vamos até o final. Vamos entender a vida. Nossa, gente, que profundo, né? Vamos entender a vida? Vamos entender. Todos nós nascemos, estamos inseridos no oceano, tá bom? Esse aqui é o oceano, beleza? Oceano é o quê? Todo mundo tá junto. Não tem o que? A diferenciação. Então, quando a gente tá no oceano, a gente não consegue nos diferenciarmos, né? E o que acontece? Então, todos nós estamos, né, na matriz, ou no suco energético, né, da divindade. Então, aqui, de alguma forma, eu não consigo me diferenciar entre eu e você, porque estamos unidos e não temos nenhuma forma. A gente tem que lembrar que peixes, Netuno é água. Netuno dissolve. Onde a gente tem Netuno, existem muitas interpretações para Netuno, tá? Mas uma delas ele dissolve, por isso que a gente fica meio confuso, né? Ele dissolve as coisas. Então, o que acontece? A gente tá todo mundo juntinho, unido. Então, ou seja,
se o cara que tá aqui, ele sente raiva, o que tá aqui também sente. Por quê? Porque a gente tá tudo na mesma coisa, porque em tese nós somos tudo uma coisa só que estamos diferenciados porque estamos aqui vivendo na matéria. Beleza, o que acontece? Você e sua mãe, tanto é que isso na psicologia traz. A gente tem 3 fases na psicologia, Freud fala sobre isso. Você quando tá com a tua mãe, você não sabe se diferenciar. Tudo que tua mãe sente, você sente. Esse processo de diferenciação, ele começa um pouco a acontecer na fase anal, né? É quando eu começo a ter um processo. Então, tanto é que quando a gente vai fazer um processo de terapia, a gente começa a entender as pessoas, que a gente fala, nossa, a pessoa ainda tá numa fase ainda oral, por exemplo, ela tá ainda com 3 anos de idade. Ela pode estar num corpo de gente grande, mas ainda não se desenvolveu, né? Então, o que acontece? Você e sua mãe é a mesma coisa. E para que eu possa... Então, o que é essa mãe? Mãe, né? É o passado. Mãe é passado, né? Na sociologia. Então, o que faz para que eu possa me diferenciar desse passado? Ou dessa minha mãe? Por exemplo, assim... E aí a gente começa a falar das ligações kármicas. É do tipo assim, a sua mãe chega e fala, mas eu sinto tristeza. Você fala, mãe, não sinto mais. Então quando você fala assim, mãe, você tá sentindo tristeza, mas eu não sinto. Quando você fala, eu não sinto mais o que você sente, esse é um processo do que? De separação. E aí a gente chama um processo de individualização. Então vamos imaginar que esse oceano começa a se sair, o que? Aí tem questão de invaginação, né? Sai umas bolinhas, né? Aí uma bolinha aqui, um monte de bolinha, né? Então essas bolinhas, e aí é muito interessante porque é circular, então isso aqui, os limites é Saturno, ou Capricórnio, mas é Saturno, né? Então tem várias pessoas, pluk. A grande maioria da humanidade não tá nesse processo de individualização. A grande maioria tá aqui, ó. Por que a gente só entende sobre isso? É assim, ó, o que o meu tataravô sente, eu também sinto. Então, aonde está esse processo de transcendência? Aonde está esse processo de desfazer essa ligação? Não existe. Então, ou seja, eu me sinto unido, eu me sinto ainda fundido, né? Só que quando a gente se sente fundido, a gente não tem um negócio chamado de autonomia. O que faz eu me diferenciar da minha mãe e do meu passado, tá? Ou do meu inconsciente também? É quando eu tenho autonomia. Aí eu tenho a capacidade de liderar a minha vida pela consciência, tá bom? Então, enquanto eu estiver ainda sentindo o exemplo que minha mãe sente ou sentindo o passado, ou seja, exemplo para ficar fácil. Vamos imaginar que você com 20 anos, você, sei lá, tem que ser original nesses negócios. Você tava lá namorando e aí ele te trai, te deu um pé na bunda. Pá! Primeiro que assim, né? Tudo é uma questão de interpretação. Às vezes nem foi pé na bunda, mas você interpreta como pé na bunda, tá bom? E aí o que acontece? Você sente dor e raiva. Aí você tem 40 anos, você sente dor e raiva, a mesma coisa. Ou seja, que autonomia você tem? Nenhuma, porque você ainda vive o que é o passado. Né? E às vezes isso que você está vivendo está relacionado com o que a tua mãe, tua avó, não sei o que, todo mundo viveu ali, né? Não é verdade? Verdade. Então, ou seja, o processo de eu ter autonomia é eu fazer com que eu não me funda ou continue fundido nesse passado. Então, para que eu possa criar o meu senso de identidade, o que a identidade é? Eu não me identifico com isso. Quando eu não me identifico com isso, tem exemplo assim, por exemplo, quando a humanidade, exemplo, acontece alguma coisa na humanidade, tá bom? Então vamos imaginar que, sei lá, Michael Jackson morreu. É porque a humanidade sente tristeza. Eu não sinto, ou seja, não sinto. E aí eu começo a formar o meu senso de identidade. Eu começo a formar o quê? O meu senso de que dentro do meu núcleo individual eu determino quais são os sentimentos que vão estar lá. E quanto mais refinado esses sentimentos, ou seja, mais elevados, né, mais
eu vou ser um ser espiritual iluminado e automaticamente eu vou ter eu vou me distinguir mesmo. É por isso que a gente, na hora que exemplo, por isso que quando a gente vê Krishnamurti, pra mim faz muito sentido o que Krishnamurti fala. Pra mim faz sentido. Mas pra ele, pra muitas pessoas, ele é um ET. Entende? Por quê? Porque ele está nesse processo de senso de identidade. Como eu tenho senso de identidade, eu posso ter autonomia e eu posso liderar a minha vida. Então, quem lidera a minha vida não é o passado, mas sim eu. Quem é esse eu? O eu sou, né? Porque o eu sou é a consciência. Então, ou seja, o que é a casa 1? Então, a casa 1 é quando você nasce, é o início da tua nova vida nesta vida. Então, ou seja, não vai me falar assim, mas na próxima vida eu vou vir com o meu mapa. Não, claro, lógico que não. Pode ser que você venha com o meu ascendente, mas não. Em tese, não, né? Só serve para essa vida. O que acontece? Eu tenho autonomia do passado. Então, o ascendente, ele é importante porque qual energia eu tenho que ascender. Lembra que eu falei? Liderança, autonomia, ascender eu sou. É luz, né? É luz, é ter consciência. O que é consciência? O que é ter consciência? É eu estar ciente do que eu estou sentindo. Ou seja, eu não vou só pelo que o grupo sente, eu não vou só pelo que minha família sente, eu não vou só pelo meu namorado sente. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que... coisa de política, que é bem coisa de gente lunática e lunar, tá bom? Aí o que acontece? Você tá lá naquela massa, né? Aí os caras vão pra casa daquele político e quebra tudo. Isso é massa. Isso são pessoas que vivem do passado e que vivem ainda da energia consciente, porque um faz, todo mundo faz. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho consciência de que eu sei que eu posso liderar a minha vida, ter autonomia e ter senso de identidade, eu falo, opa, peraí, eu posso pensar aqui. E aí o que acontece? Por que eu fazia aquilo? Que é quando a gente começa a tomar consciência. Quando você, exemplo, tem 20 anos, você fala, por que eu fazia aquilo? Porque você era inconsciente, você não tinha consciência. Pegaram? Então o que acontece? Qual a energia que eu tenho que acionar, que é acender, que é iluminar, para que eu possa o quê? Sair do meu passado, para que eu possa sair das águas da minha mãe. E aí eu tenho o quê? Autonomia. Quando eu tenho autonomia, eu tenho o quê? Liberdade. Liberdade do que? De fazer algo que é diferente ou me diferenciar daquilo que sempre foi, né? Daquilo que sempre foi, que é essa questão que eu falei, né? Quando você tem 20 anos, você com 40 anos ainda sente a mesma coisa. Você, querendo ou não, tá parado, né? Então, a casa 1 é importante, então a energia da casa 1, ou signo, tem que ver o regente. Gente, tem que ver regente, tem que ver um monte de coisa, tá? Tem que ver se tem planeta lá, vai me trazer a capacidade de eu me diferenciar e ter o que? Liberdade e ter o que? Poder pessoal. Porque quando eu sinto algo diferente das pessoas ou do grupo, que seja, eu posso o que? Mudar o meu caminho. Eu posso o que? Mudar o meu destino. Quando eu não faço isso, eu nem preciso saber. Se a tua mãe com 80 anos teve câncer, você também vai ter câncer com 80 anos. Porque está na tua genética, está no teu padrão. Mas você pode fazer essa modificação, essa transformação a partir do que? Desse processo que eu tô falando. Então, ou seja, eu preciso ter autonomia para sair do meu passado, para sair daquilo que aconteceu, né? E que geralmente tudo aquilo que acontece com a gente, como exemplo da sua mãe, por isso que você recebe, daquilo que aconteceu que foi inconsciente. Porque, opa! Vou trazer um exemplo para vocês, tá? Exemplo, tá bom? Eu sempre tive exemplo, assim, eu sempre achei que eu não tinha autonomia. E aí eu lembro de uma vez que eu queria muito passear, queria muito sair. Aí eu era casado. Aí eu falava, vamos sair, ele falava, não pode, não quero. E eu falava, ai que saco, não sei o que. Gente, olha que louco, muitos de vocês não têm senso de identidade. O que é senso de identidade? É liberdade. Aí com os meus trabalhos, teve um dia que deu uma eureka, assim, cara, eu não preciso dele
para me levar a algum lugar. Eu tenho a mim. Foi um dia, parece meio maluco isso que eu tô falando, né? Meio de gente esquizofrênica, mas não é. Nesse dia eu olhei e eu falei, cara, sério, foi um dia que parece que assim, parece que eu me localizei. O que eu tô fazendo com essa pessoa? Jesus do céu, o que eu tô fazendo com esse ser? Meu Deus, foi um dia que eu acordei, assim, foi um acordar muito forte. E eu falei, cara, eu não preciso do outro para que o outro possa me levar, eu posso me levar a mim mesma. Porque aí eu descobri que eu tinha o que? Liberdade e autonomia, né? Porque eu sentia coisas diferentes dele. Então, quando eu começo a honrar os meus sentimentos, o que faz a movimentação da vida são os nossos sentimentos, porque eu estava sendo nutrida já de outros sentimentos, entenderam? Então, ou seja, é claro que a gente pode abordar essa casa 12 também de uma outras formas, de várias questões, mas o que eu quero trazer para vocês aqui é como é que eu posso sair do meu passado, né? Casa 12. Como é que eu posso sair de algo que é inconsciente, trabalhando sua casa 1? Acionando, ascendendo, que é a energia da casa 1 que vai te trazer autonomia. A gente sempre tem que lembrar que a casa 1, ela representa a energia que vai fazer com que você haja sozinho. Só que a energia da casa 1, a gente tem medo de agir sozinho, porque agir sozinho faz com que eu me destaque. E também faz com que eu tome outro rumo. E esse tomar outro rumo é como se fossem as ovelhas negras da família que abrem caminho para um novo patamar, né? E por isso que é tão desafiador isso. Entenderam isso? Então, o vídeo de hoje, para você entender que você precisa trabalhar a sua casa 1, que é para que você possa ter o que? Autonomia na sua vida e sair da energia da casa 12, que representa todas as suas encarnações passadas. Um grande beijo para você, fica bem e fique em paz.